Olá, alunos e alunas de Química, bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Desta vez, nós estamos trabalhando dentro do sistema de educação que envolve sala de aula invertida. Na verdade, esse tema sala de aula invertida está fundamentada nos seguintes parâmetros. Você, aluno, estuda. E ao estudar, você, aluno, também pode ensinar para alguém. Por fim, se você ensina, você também aprende. Esse é o fundamento da aula invertida. Você aprende mais quando você ensina. Mas para que você possa ensinar alguém, você primeiro necessita estudar. E é isso que faremos agora nesta videoaula. Bem, o nosso tema atual chama-se Teorias e Modelos Atômicos. E, na verdade, esse é o nosso segundo vídeo que traz fundamentação teórica para a nossa aula invertida. Bem, alunos, no vídeo anterior nós havíamos estudado a participação dos gregos na busca pelo conhecimento acerca da natureza da matéria. Após a participação dos gregos, nós comentamos que existiu uma fase na história do conhecimento humano, onde essa fase envolvia os alquimistas, ok? Então, essa imagem que aparece agora diante de você, ela faz parte do final da videoaula anterior, onde nós estávamos trabalhando a participação dos alquimistas dentro da história, da busca do homem pelo domínio da matéria. Lembrando que os alquimistas não estavam preocupados realmente em compreender a natureza. Os alquimistas não tinham objetivos tão nobres assim, certo? Mas eles participam sim da história, da busca do homem pelo domínio, pelo entendimento da natureza da matéria. Nesta videoaula, nós iremos então avançar o nosso estudo através da teoria atômica de Dalton. Bem, vamos então estudar a participação de Lavoisier e Dalton dentro da construção do conhecimento humano acerca da natureza da matéria. Para isso, nós temos um pequeno vídeo que vai nos dar fundamentos para iniciar essa análise. Antes disso, já podemos comentar que Lavoisier ele surge e derruba antigas teorias. Por exemplo, a teoria dos 4 elementos, Lavoisier ele derrubou definitivamente, com a ajuda de outros cientistas, logicamente. A teoria do flogismo, que falava que tudo era formado por fogo, também foi derrubada por Lavoisier, e uma visão predominante na época de que matéria pode ser criada ou destruída. Lavoisier também entra contra esse pensamento de que matéria pode ser criada e que matéria pode ser destruída. Na verdade, Lavoisier ele aparece estabelecendo novas leis, onde a principal lei que ele estabeleceu foi: a matéria não pode ser criada nem destruída. Segundo Lavoisier, a matéria pode ser transformada em outro tipo de matéria, mas sua massa não aumenta, sua massa também não vai diminuir. Segundo Lavoisier, a massa da matéria permanece constante durante suas transformações. E é justamente isso que nós vamos assistir dentro do vídeo, e como isto levou à teoria atômica de Dalton. Vamos então ao nosso vídeo. Do que é feito o fogo? Por que as coisas se queimam? É a típica pergunta que as crianças fazem e os adultos se enrolam para responder. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a história do cientista que encontrou a resposta para essa pergunta. Um gênio que terminou seus dias de forma trágica. Da Grécia Antiga às civilizações orientais, muitas culturas acreditaram durante 2000 anos que tudo que existe é composto de 4 elementos.
água, fogo, terra e ar seriam os ingredientes básicos de tudo. Mas na virada para o século XVIII, a ciência caminhava a passos largos. Já não dava mais para acreditar que apenas 4 elementos fossem a matéria-prima do mundo. Naquele momento, cientistas se perguntavam: afinal, o que é a água? Seria algo puro, elementar, ou seria uma mistura de ingredientes? E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França. Um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não, acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou. Por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar. Afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton.
um sujeito esquisito, que não gostava de gente e jamais se casou. Dalton enxergava muito mal. Não conseguia reconhecer a maioria das cores. A doença que ele tinha nos olhos veio a ser batizada de daltonismo, em sua homenagem. Mesmo assim, Dalton foi capaz de mirar longe e buscar lá na Grécia Antiga a resposta para o mistério da matéria. No primeiro capítulo da nossa série, conhecemos a história de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito disseram: tudo o que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Tudo é feito de átomos. Essa foi a resposta de Dalton, inspirada na sabedoria grega. Fazia sentido. Se toda a matéria do mundo é composta de pequenos pedacinhos, os átomos, isso explica por que nada se perde quando um pedaço de madeira se queima. As coisas apenas se transformam. Os átomos mudam de lugar e de arrumação. Uma ideia revolucionária. Na Universidade de Manchester, encontramos o professor Robin Marshall. Ele nos conta que Dalton passou a maior parte da vida em Manchester e se dedicava apenas ao trabalho. Dalton foi o primeiro cientista a demonstrar que cada elemento é único, elementar, porque tem seu próprio átomo. E os compostos químicos nascem da união de elementos, como por exemplo a água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No fundo do mar ou na garrafa que está ao seu lado nesse momento, a água tem sempre essa composição. Bem, alunos, então o vídeo ele nos mostrou como evoluiu o conhecimento de Lavoisier, repercutindo no surgimento da teoria atômica de Dalton. Vamos agora verificar algumas conclusões dentro deste vídeo. Teoria atômica de Dalton. Então, Dalton baseava-se no conceito grego de indivisibilidade, ok? Você lembra que Leucipo e Demócrito já haviam falado que a matéria era formada por partículas minúsculas e indivisíveis, no caso, os átomos. Dalton também ele fundamenta sua teoria atômica no fato de que o átomo de um mesmo elemento químico, ele é idêntico a todos os átomos daquele elemento químico em tamanho e em massa. Segundo Dalton também, o átomo ele teria uma forma esférica e maciça. Esse termo maciça significa que o átomo seria uma partícula totalmente preenchida por massa. Dentro dessa partícula chamada átomo não existiriam espaços vazios. Isso é importante que você saiba, porque durante a evolução do conhecimento do homem acerca do átomo, nós veremos que foi descoberto que o átomo não é maciço. O átomo não é todo preenchido por massa. Porém, estamos ainda na época de Dalton, e segundo Dalton, o átomo ele seria uma esfera maciça, totalmente preenchida uniformemente por massa, ok? Avançando ainda, para Dalton, átomos similares a bolas de gude, seria a visão dele. Os átomos seriam similares a bolas de gude. Alguns falam bolas de bilhar, certo? Mas seriam indestrutíveis. O átomo não se destrói, como também não pode ser criado. Okay? E ainda, os átomos iguais ou diferentes combinam-se para formar moléculas. Então Dalton começou a lançar esses princípios, que são os átomos que podem se combinar, dando origem a moléculas. Inclusive, esse termo moléculas é o nome dado às combinações realizadas pelos átomos, e que foi o conceito estabelecido por Avogadro, que iremos estudar melhor futuramente. Então, aluno, você pode dar uma pausa nessa imagem para registrar, para analisar melhor esse resumo teórico acerca da teoria atômica de Dalton.
vamos agora falar sobre alguns aspectos positivos da teoria atômica de Dalton. Por exemplo, Dalton ele ajudou cientistas, como Avogadro, por exemplo, a compreenderem como ocorrem as transformações químicas. Porque Lavoisier já falava em transformações químicas, substâncias iniciais que desaparecem e surgem novas substâncias, e a massa se conserva. Então, um exemplo acerca das transformações que Dalton ajudou a entender. Como ocorre a formação da água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio? Ok? Então, Dalton ele traz algumas propostas acerca desses questionamentos. Então, vejamos aqui uma das formas como Dalton poderia explicar, por exemplo, o surgimento da água. Primeiro, você observa aqui que nós temos um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio combinados. Essa combinação é chamada molécula do gás hidrogênio. Então, cada bola dessa individual é um átomo. Só que os átomos combinados formam a molécula. Então aqui nós temos uma molécula do gás hidrogênio, formada por 2 átomos de hidrogênio, outra molécula de gás hidrogênio, formada por 2 átomos de hidrogênio. E aqui estamos simbolizando 2 átomos de oxigênio combinados, e aqui nós teremos a molécula do gás oxigênio. Então, segundo Dalton, o que acontece é o seguinte: as moléculas se quebram. Observe que agora nós temos átomos livres. Nós não temos mais as moléculas de gás hidrogênio, nós não temos também, nesse momento, as moléculas do gás oxigênio. Mas assim, pelo menos em teoria, tudo ocorre como admitindo a existência de um pequeno momento onde não temos as moléculas antigas, mas não temos ainda as moléculas futuras, ok? Nós temos aqui uma fase de transição que em estudos futuros, lá no 2º ano do ensino médio, essa fase de transição entre compostos iniciais e finais, essa transição será chamada de complexo ativado. Mas vejamos ainda o que Dalton afirma. Surgiram novas moléculas, observem. Então aqui nós temos um átomo de oxigênio preso a 2 átomos de hidrogênio. Essa combinação você já sabe, é chamada molécula. E essa molécula é a molécula da água, outra molécula da água. É bom lembrar que uma molécula sozinha não tem significativa representatividade da natureza. Mas um conjunto formado por uma enorme quantidade de moléculas juntas, agrupadas, vão representar a substância química. Então a substância química água é formada por uma enorme quantidade de moléculas de água. Ok? Então, segundo Dalton, o que aconteceu foi exatamente isso que estamos vendo aqui em maneira simplificada, não é? As moléculas de hidrogênio e oxigênio se convertem em moléculas de água, não é? E se você contar os átomos, de início, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Perceba que a quantidade de átomo de hidrogênio que há no final é a mesma quantidade de átomo de hidrogênio que há no início. Agora vamos verificar átomo de oxigênio. 1, 2 átomos de oxigênio. Aluno, tenha cuidado, viu? Você aqui está diante de uma molécula, não é, do gás oxigênio. Mas essa uma molécula do gás oxigênio contém dois átomos de oxigênio. E esses mesmos 2 átomos de oxigênio aparecem nos compostos novos. Um átomo de oxigênio em uma molécula de água, o outro átomo de oxigênio em outra molécula de água. Mas o principal aqui, você já sabe, a matéria se conserva porque a quantidade de átomos sempre se conserva. Então, nesse momento, a concepção da existência do átomo já se torna aceita pela sociedade científica,
porque o átomo entra explicando uma lei, né, um conhecimento aceito pela comunidade científica mundial. Então, como a existência do átomo, ela justificou, ela explicou a lei da conservação da massa, então foi aceita pela comunidade científica a teoria atômica de Dalton. Tudo é formado por átomos. Agora, assim, há alguns aspectos negativos na teoria atômica de Dalton. E vamos destacar aqui o principal aspecto negativo de Dalton. Ele não explica a existência de cargas elétricas na natureza. Não há nada no modelo, na teoria atômica de Dalton que traga evidência sobre a eletricidade. Dalton não explica a eletricidade, ok? E como Dalton não explica a natureza elétrica da matéria, que inclusive na época de Dalton a eletricidade já era conhecida, mas a sua teoria atômica não traz sustentação para explicar a eletricidade. Então, a história do conhecimento humano acerca da matéria necessitou evoluir. Aluno, em nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar a teoria atômica de Thomson, que vai entrar justamente para acrescentar novos conhecimentos àquilo que Dalton já havia estabelecido. Então, estimado aluno, eu agradeço pela sua participação nessa videoaula. Revise a videoaula, estude, realize os seus resumos, né? E não perca a nossa próxima videoaula, que fala justamente acerca da teoria atômica proposta por Thomson. E prepare-se para debater, para discutir todo o conhecimento que você está construindo através dessa videoaula, discutir este conhecimento dentro da sala de aula futuramente, ok? Você poderá ser convidado pelo seu professor para iniciar uma discussão, uma análise com seus colegas acerca da evolução do conhecimento humano, acerca da natureza da matéria, envolvendo os trabalhos realizados por Lavoisier e por Dalton. Você poderá comandar uma de nossas aulas divertidas, unindo e somando conhecimento com os seus colegas de sala. Obrigado, aluno.